Saudações, investidores. Bitcoin agora cotará 54.630 dólares. Bitcoin que encontra resistência e tem uma quedinha nas últimas horas. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando os pontos importantes que o preço precisa romper para se definir, já que agora ficou bem mais claro. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre os mercados voltando para a ganância. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no 4 horas, relembrando para vocês a resistência que a gente está enfrentando agora e o que pode acontecer se a gente romper ela para cima ou se a gente não conseguir confirmar um rompimento para baixo. Além disso, vou aqui no 15 minutos para te mostrar esse padrão gráfico aqui que pode definir a tendência para as próximas horas e quem sabe até para os próximos dias. Além disso, vamos discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo no Crypto Fear and Greed, que voltou para a ganância, né? Em poucos dias a gente saiu do medo e foi para a ganância de novo, assim como o Bitcoin Tools continua em medo. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Quero falar com vocês por que, na minha opinião, a gente está tendo essa discrepância aqui e por que, na minha opinião, o Alternative.me é um pouco mais confiável neste momento. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre o Price Action no TRDR para te mostrar o que está acontecendo aqui nas últimas horas, como foi o nosso rompimento para baixo, como está sendo essa recuperação para cima e o que as probabilidades nos ditam a partir daqui, tá bom? Lembro para vocês que eu ainda vou deixar o link do TRDR no primeiro da descrição, se você quiser aí realmente ver esses indicadores de sentimento, cria uma conta no TRDR, nesse primeiro link você tem uma semana grátis para ver todos os indicadores, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui então numa análise técnica do 4 horas, relembrando para vocês que estamos na zona decisiva aqui do preço, né? O Bitcoin ele está testando esse ponto de controle que não somente é das últimas semanas aqui, da nossa queda lá do topo histórico, como também é de muito tempo, né? De várias semanas para trás. A gente sabe que essa é uma região extremamente importante e é uma região que o preço, ele basicamente, se ele demonstrar fraqueza, ele pode no mínimo dar uma recuada desta pernada aqui. Se ele der uma recuada dessa pernada, a gente tem que traçar os nossos Fibonacci. E traçando os nossos Fibonacci, a gente pode ver que a gente está bem distante de qualquer região do 0,382, né? Que seria uma primeira possível buy zone. Então isso me deixa um pouco preocupado e foi um dos motivos da gente ter conversado ontem sobre realização, né? E nesse momento, eu continuo assim, bem neutro, esperando o mercado se decidir, esperando se a gente vai formar um pivô aqui embaixo para ter uma correção mais forte, quem sabe a gente poder ter acumulação aqui, ou se a gente vai romper com tudo para cima demonstrando força, tá? Nesse momento, o risco de estar aqui, para mim, é bem elevado, porque a gente está testando uma resistência muito importante sem ter corrigido em nenhum momento. Então, talvez a gente ainda corrija para depois romper. Se corrigir, a gente vai ficar de olho nessa região aqui como uma possível região de acumulação sim, tá? Então, a gente tem um alerta aqui nessa região dos 52 mil dólares para pensar em acumulação se a gente voltar com o mercado aqui e a gente voltar para medo, tá bom? Porque nesse momento a gente volta para ganância. Isso, na minha opinião, é algo muito ruim, porque mostra que as pessoas já estão acreditando de novo na alta. E realmente, cara, é o que a gente está vendo nos grupos. Matérias falando de Bitcoin a 100 mil, todo mundo falando que o fundo já acabou. Inclusive na nossa enquete de ontem, né, falando sobre você acredita que o Bitcoin vai para máxima histórica ou vai perder os 45? A grande maioria votou que vai para máxima histórica. Então a gente está tendo, com certeza, um movimento mais otimista no mercado. E isso nunca é algo muito bom, né? A gente sempre, quando vê movimentos otimistas assim, sempre não, mas na maioria das vezes o mercado acaba indo para o outro lado. Então isso aqui é um sinal de perigo para mim. E por que a gente está em ganância aqui no Alternative.me e no Bitcoin Tools a gente ainda continua em medo? Na minha opinião, principalmente por causa de um dos fatores, uma das métricas aqui, que pegam para tirar o número do Alternative.me. 10% dos dados vem da dominância. Ou seja, quando a dominância do Bitcoin está muito baixa, isso mostra para a gente um risco. E por quê? A gente já falou sobre isso lá no sábado, mas deixa eu discutir com vocês um pouco novamente sobre o que significa essa dominância caindo. Essa dominância caindo, ela basicamente significa que as pessoas estão saindo do Bitcoin e indo para as altcoins, ou então entrando só nas altcoins. Isso mostra uma preferência das pessoas pelas altcoins em relação ao Bitcoin.
Isso para mim é algo muito perigoso. Afinal, vocês sabem a minha posição de preferir muito o Bitcoin e entender que a grande maioria das altcoins são muito mais arriscadas do que o próprio Bitcoin. Além da óbvia volatilidade, né? A gente tem muitos projetos que estão começando e que realmente podem ter problemas ainda. Então, quando eu vejo o mercado saindo de um ativo como o Bitcoin e indo para outras criptomoedas, muitas vezes até shitcoins, isso me deixa um pouco preocupado. Eu acho muito bom do Alternativo.me considerar isso para fazer o cálculo de ganância e medo dele, tá bom? Porque pensa comigo, qual foi a última vez que você vê uma grande queda assim da dominância, igual a gente está tendo aqui, olha só. A última vez que a gente teve essa queda, 33%, fazia muito tempo que a gente não tinha, né? Basicamente é nessa região aqui, né? Sabe quando que foi isso aqui? Isso aqui foi no nosso topo lá em 2018, quando a dominância do Bitcoin chegou em 71% antes de formar o topo. E depois que formou, as pessoas começaram a pensar assim, ah, não, vamos para as altcoins agora. O Bitcoin já subiu, agora as altcoins que vão subir. E elas até subiram por tipo um mês, né? Com a nossa dominância caindo mais de 50%. Mas depois o que a gente viu foi basicamente uma prova para os mercados de que o Bitcoin é realmente o rei, né? Então, basicamente, o que eu vejo aqui é um sinal de risco. É um sinal que o Bitcoin vai começar a despencar, que foi topo histórico? Não. É um sinal para mim que, basicamente, essa queda denota um risco para a gente e denota que eu não quero estar posicionado no longo prazo nas altcoins no momento. Porque eu vejo que uma hora ou outra isso aqui vai começar a subir e a gente vai ter uma queda aí do mercado das altcoins. Tá bom? Então, eu acho que faz muito bem o Crypto Fear Grid em estar considerando aqui a ganância, estar considerando a dominância. Tranquilo? Além disso, vamos falar um pouquinho aqui sobre os nossos indicadores de Price Action. No Price Action, a gente pode ver alguns pontos importantes, tá? Primeiramente, no nosso rompimento da região importante dos 54.400, os nossos indicadores estavam confirmando? Deixa eu chegar mais próximo para vocês. Com certeza não, né? Por quê? Porque a gente rompe para baixo, a gente tem o nosso Long Short Ratio caindo, o nosso CVD também caindo, ou seja, as sardinhas estavam vendendo. E basicamente a gente tem liquidação e queda no Open Interest. Então nada aqui mostrava pra gente que seria um rompimento confirmado na região dos 54.400. Porém, e agora? E agora deu uma melhorada para os shorts aqui, né? Deu uma piorada no preço. Por quê? Porque o nosso long short ratio saiu do 1.5 que ele formou no fundo, agora está aqui em 1.8 quase, e as sardinhas começaram a comprar, tá bom? Além disso, a gente também consegue enxergar muita liquidação nos topos ali próximo aos 55.300. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que nesse momento a gente não tinha um rompimento confirmado e a gente está tentando confirmá-lo agora, tá bom? Então a situação nas últimas horas aqui nessa recuperação deu uma piorada boa. E eu ficaria de olho para uma confirmação desse rompimento no nosso padrão gráfico que a gente está formando aqui. Tá? É um padrão gráfico que não está muito bem definido, eu acho que poderia ser traçado assim também. É um padrão gráfico, querendo ou não, de continuação para alta, né? A gente está numa tendência de alta. Mas eu vejo que aqui, se a gente perde e forma um pivô abaixo dessa região aqui dos 53.000 no fundo, 53.800, provavelmente a gente vai ter problemas e provavelmente a gente vai ver o Bitcoin caindo mais. Em especial se a gente confirmar esse rompimento com os nossos indicadores aqui continuando a alta, tá bom? Em compensação, se a gente demonstra força e rompe primeiramente esses 55.400, já seria um sinal positivo para mim que o preço pode retomar a alta, tá bom? Porém, se a gente não consegue passar lá do topo e dos 56 mil dólares, lá eu ainda vejo problemas. Então eu vejo uma zona de resistência importante aqui, que se a gente for passando uma por uma, a gente vai denotando mais força e pensando, ficando um pouco mais otimista aí com o preço. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisados no vídeo da noite. Então é isso, um forte abraço.